Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Giovânia e esse é o meu esposo Lucas. E nós estamos aqui com muita alegria mais uma vez para partilhar com vocês a palavra do Senhor. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, vai deixando seu joinha e vai compartilhando também para que outras pessoas possam ter acesso a este momento de graça, esse momento de oração. E para que assim também o YouTube possa nos recomendar para outras pessoas. Hoje nós vamos trazer a história de um santo, né? Um santo que eu acredito que seja desconhecido por muitas pessoas, por muitos cristãos, mas que deixa uma grande mensagem para a gente. E o santo que a igreja venera no dia de hoje, né, dia 14 de novembro, é São Serapião. São Serapião, ele viveu no século XII. Ele nasceu numa família rica, na nobreza da Inglaterra. E ele, desde jovem, já ingressou na vida militar. Ele combatia os muçulmanos, fazia parte de um exército cristão. E um certo tempo, ele foi preso. E preso, para ele alcançar a sua liberdade, ele tinha que pagar uma certa quantia em dinheiro ou ele tinha que negar sua fé. E São Serapião não tinha dinheiro, mas também não ia negar sua fé. E por ele não ter negado sua fé, irmãos, ele teve uma morte muito dolorosa, pois quebraram todas as suas juntas, todas, e depois o pregaram numa cruz. São Serapião, ele foi martirizado. Ele não negou a sua fé. E esse é o grande exemplo, o grande ensinamento que esse santo nos deixa. É para que nós não neguemos a nossa fé. Para que nós possa perseverar e em todos os momentos, seja momento bom, momento ruim, que a gente possa sempre anunciar a nossa fé, anunciar que somos de Cristo, anunciar que somos cristãos. E jamais vamos renunciar, jamais vamos negar a nossa fé. Amém? Que São Serapião rogue, né, por nós, nos ajudando a perseverar na fé. E eu já convido você a pegar conosco, né, a sua Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de São Lucas, né, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, nos versículos de 1 a 8. Lucas 18, versículo do 1 ao 8. Esse que é o evangelho de hoje, né, que a igreja nos convida a refletir, né, e a viver também esse evangelho hoje. Então, proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhe a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva, que vinha à procura do juiz e lhe pedia: faz-me justiça contra meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: não temo a Deus e não respeito ninguém. Mas esta viúva já está me importunando. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha por fim a me agredir. E o Senhor acrescentou: escutai bem o que diz esse juiz iníquo. E Deus, o que fará? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça. Bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus amados irmãos e irmãs, nesse evangelho, nessa passagem do evangelho, São Lucas ele já deixa bem explícito, né, nas palavras de Jesus, qual era o objetivo de Jesus com essa parábola, que era justamente mostrar a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. E aí ele vem trazer para nós a parábola, né, a história dessa viúva que pedia ao juiz por justiça. Um juiz que não era temente a Deus, um juiz que não cria em Deus
E essa viúva não desistiu, mesmo sabendo quem era o juiz. Ela sabia qual era o objetivo dela, ela tinha um propósito e ela queria alcançar a justiça. Ela queria alcançar o seu objetivo. E mesmo vendo que todas as portas estavam fechadas, ela procurou um espaço, porque ela crê em Deus. E ela sabe que quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, não há nada no mundo que vai acabar com a nossa fé. Porque nós colocamos a nossa fé na pessoa certa. E através disso, na persistência, na perseverança, ela consegue o que ela queria. Ela obteve a graça porque ela não desistiu. Porque ela orou e não desistiu. Ela orou sempre, não desistiu e alcançou a graça. E é isso que o Senhor ele quer nos dizer, né? Nós precisamos orar sempre. Nós sabemos qual é o motivo que nós precisamos orar. Seja por alguém da nossa família, seja por um trabalho, seja por alguma coisa no estudo. Nós temos o nosso propósito de oração, nós sabemos qual é. E nós muitas vezes temos desacreditado. Nós muitas vezes não temos perseverado naquilo. Muitas vezes a gente até tem dito, Senhor, eu coloco em tuas mãos isso, mas nós não temos perseverado. Nós não temos orado sempre, nós temos orado de vez em quando. Nós temos orado muitas vezes somente quando eu vou lá na igreja e no nosso dia a dia em casa, e na nossa oração pessoal. Onde é que fica? Cadê a nossa perseverança? Cadê a nossa preparação, como falávamos antes, né? A nossa insistência, precisa insistir. Como é que eu vou saber se uma pessoa quer muito uma coisa se ela não insiste? Como é que uma pessoa vai conseguir passar em um vestibular para conseguir entrar na faculdade se ela só estuda uma vez? É preciso que ela estude, que ela persevere para que ela consiga aquela vaga que ela quer. É preciso que a gente persista, é preciso que a gente invista naquilo que a gente almeja. E se eu almejo a minha salvação, em primeiro lugar, se eu almejo tantas outras coisas na minha vida, eu vou ver a vitória acontecer através da perseverança. Porque Deus, como Jesus disse, se um juiz que era iníquo fez justiça, Deus não faria justiça com os seus escolhidos? Ou Deus iria fazê-los esperar? Essa é a pergunta que Jesus faz, né? Será se Deus não faria justiça? Deus, ele é tão justo, mas tão justo, que quando ele vai realizar a sua justiça, ele usa até de pessoas que não são tementes a ele para realizar a sua graça. Como ele utilizou do juiz que se sentiu incomodado e realizou aquilo que a viúva almejava, ele também vai utilizar aquelas pessoas que você diz, mas como é que eu vou conseguir isso se aquela pessoa nem acredita em Deus? Para que eu vou rezar um rosário todo dia se aquela pessoa já se disse ateu? Se aquela pessoa que eu rezo tanto, que está no mundo das drogas, que está no mundo da prostituição, que está tão afastada de Deus, como é que eu vou rezar se ela nem dá um sinal de que Deus está agindo ali? Deus, ele age, porque Deus pode tudo. Ele foi capaz de agir na vida daquele juiz que se dizia incrédulo, que se dizia que não temia a Deus. Ele pode sim agir na vida daquela pessoa que você tem rezado, que você tem orado. Mas é preciso que perseveremos. Nós temos vários exemplos de santos. Nós temos a exemplo de Santa Mônica, né, que eu acredito que muita gente já deve ter ouvido falar da sua perseverança pela conversão de seu filho Santo Agostinho. E nós temos também vários exemplos. Talvez você seja um exemplo da perseverança da oração de alguém. Talvez você já tenha também testemunhado a conversão de alguém através da tua perseverança. E talvez você ainda está nesse caminho de conversão e tem alguém rezando por você. Abra o seu coração e deixe que Deus ele possa agir na sua vida. Vamos colocar a nossa oração como algo que não deve faltar na nossa vida, no nosso dia a dia. E vamos sim orar sempre como o Senhor falou, como Jesus falou, e não desistir. Não desistir dos nossos propósitos. Porque se for da vontade de Deus, vai acontecer. É como no final Jesus fala, né? Lá no capítulo, versículo 8. Deus ele vai agir. Jesus disse que sim, que Deus vai ser justo. Mas será que se quando o Filho do Homem voltar, haverá fé sobre a terra? Por isso que é preciso que a gente ore sempre e não desista.
E um dos efeitos que essa persistência na oração nos traz é a fortaleza, de estarmos sempre fortes em meio à dificuldade, em meio ao problema. E também tendo uma vida de oração consistente, sendo persistente na vida de oração, o Senhor vai alimentando a nossa fé diariamente. Porque tendo vida de oração é uma forma de alimentar também a nossa fé. Para quando o Senhor vir, possa encontrar fé em mim, possa encontrar fé em você. E Ele só vai encontrar fé se eu estiver sendo persistente na minha vida de oração, na minha casa, com a minha família. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Eu creio nisso. Nós somos testemunho de uma oração constante e também não desistir, porque nós cremos que Deus tem um propósito na nossa vida. Ele tem um propósito na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Então vamos fechar os nossos olhos agora para pedir que o Senhor introduza mesmo este evangelho na nossa vida, no nosso coração, com essa mensagem mesmo de orar sempre, sem nunca desistir. Vamos pedir que o Senhor ele aumente a nossa fé, que o Senhor ele venha nos dar a graça de ter fé, de crer que Ele é o Senhor que tudo pode, de crer que Ele não vai desistir de nós e que Ele nos justificará. Vamos pedir mesmo ao Senhor essa graça de saber orar como convém. Pedir ao Senhor que Ele não nos deixe desistir, que Ele não nos deixe desanimar, mesmo em meio a tantas coisas que acontecem, mesmo em meio a um mundo que prega coisas que nos afastam de Deus, a gente não desistir de Senhor Jesus. Anima a minha fé, aumenta a minha fé, me ajuda a perseverar, me ajuda como Serapião foi perseverante, como tantos outros santos foram perseverantes. Senhor, me ajuda a ser perseverante. Eu preciso, Senhor Jesus. Eu necessito de Ti. Eu quero perseverar. Eu quero, Senhor Jesus, organizar a minha vida de oração. Por isso, Senhor, neste momento eu te peço, coloca ordem mesmo na minha vida. Me ajuda a organizar, a me planejar, a organizar toda a minha vida, a minha oração. Me ajuda, Senhor Jesus. Eu não quero desistir, eu não quero desanimar. Senhor Jesus, eu quero estar em Ti. Eu quero ser totalmente Teu. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Eu preciso de Ti. Amém? Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Amém. Então, essa foi a nossa partilha de hoje, né? Que São Serapião, ele rogue por nós e que nós sejamos perseverantes na fé, né? Com auxílio um dos outros, para que assim, né? Sem desistir, a gente chegue no céu. E que quando o Senhor voltar, pode ser que ele volte daqui a pouco, né? Não importa quando, mas se ele chegar a voltar e nós estivermos aqui na terra ainda, ele encontre fé na terra. E se nós formos antes dele vir, ele possa encontrar fé em nós, ele possa encontrar um exemplo de santidade, um exemplo de pessoas de fé. Amém? Amém. Então, né, pedimos que vocês, se não se inscreveram ainda no nosso canal, né, possam se inscrever, deixar o seu like e também possam nos seguir lá no Instagram, GL Casal Católico. E assim compartilhando, né, para que mais pessoas possam conhecer também o nosso canal e também nossa página lá no Instagram. Muito obrigada pela participação de vocês, que Deus abençoe e até amanhã. Estávamos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.